Meu caro aluno, minha cara aluna, estamos de volta. Estamos na aula de redação. Estamos falando sobre carta argumentativa. Nós vimos que a carta argumentativa é um gênero textual próprio, que está ali no universo dos textos dissertativos. É uma carta, como nós observamos pelo nome do gênero textual. E só que não é uma carta qualquer, é uma carta argumentativa, é uma carta que contém argumentos. E por ser uma carta argumentativa, ela segue o padrão, né, a estrutura básica de qualquer texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. É aqui que a gente estava antes do intervalo. Para além dessas informações, né, é importante ressaltar, é importante lembrar que na carta argumentativa existe um interlocutor definido. E o emissor, né, a pessoa que escreveu o texto, escreve diretamente para esse interlocutor. Essa é a primeira diferença que a carta argumentativa tem em relação aos demais textos dissertativos, ok? Uma dissertação qualquer, uma dissertação argumentativa que a gente escreve na redação do vestibular, a gente tende a escrever, né, se a prova exige um texto dissertativo argumentativo e não uma carta, a gente vai usar a introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o nosso texto não é direcionado a uma pessoa específica. O nosso texto está escrito para qualquer leitor, ok? Não tem uma pessoa específica a quem eu estou remetendo a minha carta. O texto. A carta argumentativa tem um interlocutor definido, ok? Existe uma pessoa específica a quem eu estou endereçando a minha carta. Afinal, trata-se de uma carta. Toda carta tem um interlocutor definido, tem um destinatário. Para quem eu estou escrevendo este texto? Então, essa é a primeira característica que difere a carta argumentativa dos demais textos ali do universo do tipo textual dissertação, ok? Toda carta argumentativa tem um interlocutor definido, um destinatário definido. E além do destinatário, do interlocutor definido, a carta tem uma estrutura que apresenta alguns itens obrigatórios, né? Esses itens que eu vou falar agora são obrigatórios, né? Para que um texto seja considerado uma carta argumentativa, além de seguir o padrão introdução, desenvolvimento e conclusão, que é comum em todos os textos dissertativos, também é necessário que haja esses itens que eu vou falar agora. Se qualquer um desses, ou pelo menos um desses itens, não estiver, não é uma carta argumentativa completa, não é uma carta argumentativa que segue todos os itens desse gênero textual, ok? Primeiro item, local e data. Se é uma carta, nós precisamos datá-la e colocar o local onde o autor está, né? Em qual cidade ele está escrevendo aquele texto. Toda carta começa lá com a definição do local e a data em que o texto está sendo escrito, ok? Além do local e data, é obrigatório haver o vocativo, né? Vocativo é um chamamento, né? Em gramática nós estudamos bastante, né? Qual é a função do vocativo, o que é um vocativo, né? Vocativo é um chamamento. Você vai chamar a pessoa, você vai se referir à pessoa. Por exemplo, prezado prefeito, escreve uma carta para o prefeito. Senhor José, escreve a carta para o José. Precisa citar a pessoa, precisa evocar, né? Tem pessoas, alunos já me disseram que tem dificuldade em decorar o que é vocativo. Então lembra do verbo evocar, chamar, tá? Então vocativo é a forma como o emissor se dirige ao interlocutor, né? É como ele se refere à pessoa que vai receber a carta, a quem a carta está endereçada, né? E esse vocativo se apresenta seguido por vírgula ou 2 pontos, geralmente vírgula, mas os 2 pontos também são aceitos, ok? Então, uma carta argumentativa começa. Por exemplo, São Paulo, dia 22 de abril de 2019, é o primeiro item, local e data. Em seguida tem prezado senhor, prezado José, excelentíssimo juiz, enfim, tem o vocativo com o pronome correto e com o nome da pessoa.
Além de local e data evocativo, um outro item obrigatório é o corpo do texto. É onde vai ser escrita a carta em si, né? O conteúdo da carta, né? A exposição do assunto em si é escrito, a exposição é escrita neste item, né? E essa exposição é escrita de forma a abordar todos os aspectos que se referem ao tema, ao assunto que você está escrevendo, de maneira objetiva e precisa. Ou seja, a carta argumentativa é uma carta, tem características pessoais, porque é uma pessoa que está escrevendo diretamente para outra, mas lembra, a palavra argumentativa nos lembra que é um gênero textual cujo texto é objetivo, é preciso. Okay? Não é uma carta de amor, não é uma carta pessoal em que o emissor vai falar sobre si, sobre o que ele sente, por exemplo. Não, é uma carta com conteúdo objetivo. Existe um assunto, existe um tema que está sendo tratado nesta carta. Outro item obrigatório é a expressão que antecede a assinatura, ou seja, local e data, vocativo, corpo do texto. Aí vem uma expressão, que é o penúltimo item, né? É uma expressão que vem antes da pessoa assinar e que normalmente é denominada também como despedida. É quando a pessoa está dizendo, ó, estou encerrando o meu texto aqui, ok? A palavra mais comum não é única e não é obrigatória. A expressão é obrigatória, mas outras palavras são aceitas. Uma delas, a mais usada, é o atenciosamente. A pessoa terminou o texto. Em e-mails isso é muito comum, que o e-mail é uma espécie de carta, né? Uma carta digitada, por exemplo. Uma analogia aqui. E é muito comum a gente escrever atenciosamente no final do e-mail, então é comum as cartas argumentativas terem essa expressão, atenciosamente. É como assim, estou encerrando o meu texto prestando atenção a você, meu leitor. E o último item é a assinatura, é quando a pessoa vai assinar, né? Se é uma carta argumentativa, se o gênero textual é uma carta argumentativa, o emissor deve assinar a carta. Entretanto, existe um parênteses aí. Nos vestibulares, geralmente o candidato é orientado a colocar apenas as suas iniciais, por conta da imparcialidade, ok? Então, uma prova de vestibular que vai solicitar que você escreva uma carta argumentativa, muito provavelmente vai estar escrito que você deve assinar apenas com as iniciais. Então, se o seu nome é José da Silva, você vai colocar só JS. Justamente para a banca não conhecer seu nome, não saber quem é você e não ser influenciada pelo seu nome. Principalmente, sei lá, se você é uma pessoa famosa. Ou, enfim, para manter essa imparcialidade mesmo. Quem assinou o texto é um JS. Não sei quem é JS. É para manter esse distanciamento para que a banca para que não se corra o risco da banca reconhecer o autor do texto, ok? Então essas são as características, os itens obrigatórios numa carta argumentativa. Local e data, vocativo, corpo do texto, expressão que antecede a assinatura e assinatura, geralmente com iniciais nos vestibulares. Apesar de ser uma carta, a gente nunca pode deixar de lembrar que é um texto argumentativo, é uma argumentação. Não é uma carta pessoal que uma pessoa está escrevendo para uma outra pessoa para falar sobre questões pessoais. Não, é um texto argumentativo. A finalidade do autor dessa carta é convencer, persuadir o leitor. Lembra que nós vimos? A principal característica de um texto dissertativo de um texto dissertativo argumentativo, é justamente argumentar no sentido, com a finalidade de convencer o leitor a concordar com ele. A persuasão tem que estar evidente na carta argumentativa. Okay? Por isso que precisa ter argumento. Lembra que a gente viu lá nas aulas, na aula sobre dissertação? Existem diferentes estratégias argumentativas, né? Diferentes formas de você argumentar, de você tentar convencer o leitor conseguir convencê-lo a concordar com você.
né? Então é preciso que os argumentos na carta argumentativa apresentem, por exemplo, causalidade, ou seja, precisa ter aquela lógica de causa e consequência. Essa ação resulta nessa outra ação. Essa causa tem esse tipo de consequência. Isso é uma característica dos argumentos presentes nas cartas argumentativas, né? É preciso utilizar provas concretas também, ok? Outra característica dos argumentos são as provas concretas, né? Principalmente se você conseguir usar dados estatísticos, né? Pesquisas que foram divulgadas, que divulgaram números sobre aquele assunto sobre o qual você está escrevendo. E também a citação da opinião de autoridades. Isso traz credibilidade para o seu texto. É como se você estivesse dizendo, não sou eu que estou dizendo isso. O meu ponto de vista é esse, a minha opinião é essa, porque essas pessoas, essas autoridades, esses especialistas no assunto também pensam isso, ok? Então são características próprias e boas para conter nos argumentos de uma carta argumentativa. Pensa você escrever uma carta para um prefeito, para uma autoridade, solicitando alguma coisa. Você precisa de argumentos, você precisa convencer essa autoridade a concordar com você, ok? Então é isso, né? Tendo concluído as características da carta argumentativa, nós podemos concluir, nós podemos perceber que a carta argumentativa é um tipo de dissertação em primeira pessoa, ok? Nós vimos no início da aula que existem, dentro do universo dos textos dissertativos, é possível escrever esses textos em primeira pessoa. Um exemplo de um texto dissertativo escrito em primeira pessoa é a própria carta argumentativa. É um gênero textual conhecido, estabelecido, que possui características próprias e é uma dissertação em primeira pessoa. Ok? Então, para a gente encerrar essa aula, vamos fazer uma rápida revisão. O que a gente viu na aula de hoje, nessa sexta aula de redação? Nós vimos, quando iniciamos a aula falando em dissertação em primeira pessoa, vimos que é possível, sim, argumentar em primeira pessoa, mas isso pode ser feito desde que a função referencial, ou seja, a objetividade do seu texto, se sobreponha, seja maior, seja mais frequente, mais comum, mais nítida no seu texto. Ela tem que se sobrepor à função emotiva, que é a parte subjetiva do texto, quando o autor fala sobre ele mesmo, sobre suas próprias emoções. Então, sim, é possível dissertar, compor um texto dissertativo argumentativo em primeira pessoa, desde que se obedeça isso aqui. Função referencial, objetividade no texto, ok? Em seguida, nós vimos um exemplo bastante conhecido, inclusive solicitado em vestibulares, um exemplo de um gênero textual que se trata de uma dissertação escrita em primeira pessoa, que é a carta argumentativa. Né? Nós vimos que a carta argumentativa, por ser um texto argumentativo, ela tem que seguir os mesmos padrões da estrutura de um texto dissertativo. Precisa ter introdução, onde o autor apresenta o seu ponto de vista, e tem que ser logo na introdução a apresentação desse ponto de vista. Tem que ter desenvolvimento, que é quando esse ponto de vista vai ser embasado, né? Estratégias argumentativas vão ser utilizadas para reforçar esse ponto de vista que foi apresentado. E tem que terminar com uma conclusão. Essa conclusão deve encerrar o texto retomando o ponto de vista e tem que ser coerente com os argumentos apresentados, ok? Além dessas características que já são comuns de qualquer texto dissertativo, a carta argumentativa possui aí uma diferença, que é ter um interlocutor definido. Toda carta argumentativa é escrita para uma pessoa específica. É endereçada a uma pessoa, ou uma empresa, às vezes, ou alguma entidade, algum departamento de alguma empresa, mas é sempre um destinatário único, definido, específico, ok? Alguns itens obrigatórios de uma carta argumentativa são local, data,
o vocativo, corpo do texto, a expressão antes da assinatura e a assinatura propriamente dita. E a gente viu que as assinaturas, geralmente nos vestibulares, são solicitadas em forma de apenas iniciais e não o nome todo. E por fim, a gente viu que esses argumentos utilizados nas cartas argumentativas precisam apresentar causalidade, né, que é a relação lógica entre causa e consequência. A carta argumentativa tem que embasar o tema, né, o assunto, utilizando provas concretas, dados estatísticos, por exemplo. E é importante também apresentar opinião de autoridades no assunto. Quando a gente traz opinião, falas, depoimentos de pessoas especialistas naquele tema, a gente traz mais embasamento, mais credibilidade ao texto que nós acabamos de escrever. Ok? Essa foi a aula de hoje, essa foi a parte teórica. Nós vimos a definição de dissertação em primeira pessoa e vimos as principais características do gênero textual carta argumentativa. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na nossa próxima aula de redação. Até lá!